Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os principais problemas do transporte coletivo de Salvador. A começo de conversa, o transporte público em Salvador sempre foi um problema. O sistema implantado na até então terceira maior capital do país sempre foi caótico, defasado e extremamente desorganizado. No final dos anos 80, durante a administração do prefeito Mário Kertz, a prefeitura tentou implantar um sistema inovador. A gestão municipal criou corredores exclusivos para a circulação dos ônibus nas principais avenidas da cidade. O sistema era chamado de TMS, Transporte de Massa de Salvador, e seu conceito era muito parecido com o atual projeto do BRT que vem sendo construído pela prefeitura da cidade. Já nos anos 90, a pauta era a implantação do metrô, que apesar de iniciar suas obras em março de 2000, só foi entregue aos soteropolitanos em junho de 2014, após um imbróglio envolvendo a prefeitura e o governo do estado. Nos últimos anos, houve duas mudanças significativas para quem usa o transporte público na capital baiana: a implantação do sistema metroviário e a criação do sistema Integra. Essas duas mudanças transformaram completamente a dinâmica de quem precisa se movimentar pela cidade. E após 5 anos do início das operações, o metrô segue ampliando sua malha, com a possibilidade de chegar até Águas Claras em 2022. Já com o sistema Integra, o cenário é o pior possível. Consórcio sob intervenção da prefeitura e a alegação de desequilíbrio financeiro é um sinal que o sistema de ônibus da cidade precisa ser revisto. E por isso, pontuamos os principais problemas do transporte coletivo em Salvador. A evasão de passageiro dos ônibus é uma realidade em todo o país. E em Salvador não seria diferente. Anualmente, milhares de pessoas deixam de usar o transporte coletivo, diminuindo drasticamente as receitas das empresas de ônibus. O motivo é simples e vamos falar nos próximos tópicos. A integração entre o metrô e os ônibus foi uma grande conquista. A possibilidade de usar os dois modais, pagando apenas uma passagem, facilitou a vida de muita gente. Ainda assim, após alguns anos da implantação, gera muitas reclamações, principalmente pela falta de opções de linhas e longos intervalos entre as viagens, o que dificulta bastante a mobilidade de moradores de diversas regiões da cidade. Se de um lado, o preço da tarifa só aumenta com o passar dos anos, do outro, a qualidade só vai caindo. Como falei no início do vídeo, Salvador nunca foi uma referência em qualidade no transporte coletivo. Mas ainda assim, num passado próximo, houve pequenos lampejos e tivemos alguns ônibus que ofereciam um pouco de conforto circulando pela cidade. E ao contrário de diversas cidades, atualmente Salvador não investe em qualidade em seu sistema de transporte por ônibus. Os veículos com alta capacidade de transporte foram completamente esquecidos e atualmente o padrão adotado na cidade é de ônibus alongados, que apesar de serem um pouco maiores que os ônibus convencionais, não suportam a alta demanda e normalmente circulam superlotado pela cidade. Salvador já foi uma cidade muito inovadora quando o assunto era transporte coletivo. Para você ter uma ideia, fomos a primeira cidade do Nordeste a ter ônibus articulados, os popularmente chamados sanfonas. Já recentemente, o governo do estado anunciou um teste com ônibus movido a gás da Scania, mas para quem não sabe, esses ônibus já foram testados em Salvador há 30 anos atrás. Hoje, o mercado de ônibus oferece diversas inovações eficientes, que vão desde ônibus movidos a gás a ônibus 100% elétricos que não emitem poluentes na atmosfera. E apesar de frequentemente serem testados em Salvador, eles nunca são adquiridos. A superlotação é uma doença crônica dos ônibus de Salvador. Ao longo dos anos, a cidade teve um imenso crescimento populacional, e mesmo assim, os atuais consórcios não investem em soluções para resolver esse problema. Se não é possível aumentar a frota, é preciso investir em ônibus de maior capacidade e, assim, regular a demanda das principais linhas da capital baiana.
Pois bem, meu povo, o transporte coletivo, sem dúvidas, será um grande desafio para o próximo prefeito ou prefeita da nossa cidade. É preciso mudar o sistema defasado que é aplicado há muito tempo em Salvador, investir em qualidade e inovação para combater a evasão de passageiros, a superlotação do sistema, além de adotar políticas públicas que priorizem o transporte coletivo em relação ao transporte individual. Afinal, só 9% da frota com ar-condicionado é muito pouco para uma cidade tão grande como Salvador. E aí, gostou da nossa análise? Conta aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, continue apoiando o nosso trabalho. Inscreva-se, curta e compartilhe os nossos vídeos. Valeu!